todos, seja bem-vindo a essa sessão ordinária. Cumprimento os senhores vereadores, assessores, servidores e a todos que acompanham o trabalho desenvolvido nessa casa através da Rádio Líder e das redes sociais. Convido a todos para ficar de pé para ouvirmos a leitura de um texto bíblico e em seguida orarmos a oração que Jesus nos ensinou. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar, para fontes tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por bons caminhos por causa do seu nome. Embora eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto a mim estás. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores, unge minha cabeça com óleo, e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me acompanham todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor por dias sem fim. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço ao secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 47ª Sessão Ordinária da 18ª Sessão Legislativa de 2022, da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Vianópolis. Aos 13 dias do mês de dezembro de 2022, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Vianópolis, precisamente às 19 horas, no Salão Nobre da mesma, sob a presidência do vereador Edson Soares de Carvalho e com a presença dos edis Rildo Batista de Souza, vice-presidente, Maria Badia de Castro Souza, primeira secretária, Maria José Barbosa dos Santos, segunda secretária, Cleidson Augusto Gonçalves Mascarenhas, José Barçanufo Rodrigues, Elionaldo Jesus, Valmir João Furme e Valquíria Rodrigues de Paula. A hora regimental constatando quórum, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão, solicitando à secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico. A seguir foi feita a oração do Pai Nosso. Em ato contínuo, solicitou à secretária que procedesse a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada e em seguida assinada. Dando início à pauta da presente sessão, os projetos de leis números 36 e 37 permaneceram em estudo pelas comissões para emissão de pareceres. Também os projetos de leis números 34 e 35 permaneceram em estudo pelas comissões para emissão de pareceres. Dando sequência à pauta da presente sessão, foi apresentada pela vereadora Maria Badia de Castro Souza, moção número 5, na qual consignou a senhora vereadora Maria José Barbosa dos Santos e demais familiares votos de pêsames pelo falecimento de seu irmão, senhor José Ribamar Barbosa dos Santos, ocorrido no dia 11 do corrente mês, aos 69 anos de idade, na cidade de Goiânia. Posta a moção em discussão, a vereadora autora da matéria, a vereadora Valquíria Rodrigues de Paula e o senhor presidente fizeram questão de solidarizar com a nobre colega neste momento tão difícil. Posta a moção em votação, ficou aprovada. O senhor presidente solicitou à secretária que encaminhasse ofício à família enlutada. Dando início à lista de oradores, fez uso da palavra o vereador Valmir João Furma. Os pronunciamentos feitos nesta sessão estão gravados na íntegra no áudio da mesma. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, da qual originou-se a presente ata, que depois lida e achada conforme será assinada, agradecendo a presença de todos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, aos 13 dias do mês de dezembro de 2022. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Os que forem favoráveis pela aprovação da mesma, que permaneça como estão. Sim, aprovado a ata da sessão anterior. Daremos início nesse instante à pauta dessa sessão. Ordem do dia 14 de 12 de 2022, sessão ordinária. Matéria em caráter de urgência. Pela ordem 001, projeto de lei 036/2022.
Dispõe sobre alteração no plano de custeio do regime próprio de Previdência Social do município de Vianópolis, Goiás, e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Foi emitido parecer pela assessoria jurídica atestando a legalidade e a constitucionalidade dessa matéria. Pergunta às Comissão de Justiça, Redação, Educação, Finanças e Orçamento, que se emitiram seus pareceres. A Comissão de Justiça e Redação tem seu parecer favorável, senhor presidente. A Comissão de Finanças e Orçamento também tem seu parecer favorável, senhor presidente. Coloco os pareceres em discussão. Não havendo discussão, coloco os mesmos em votação. Os que forem favoráveis pela aprovação da mesma, que permaneça como estão. Sim, aprovados os pareceres das comissões. A seguir, coloco o projeto de lei número 036/2022 em primeira discussão. Com a palavra, senhor presidente. Sim, a palavra, vereador. Eu quero só esclarecer algumas dúvidas de alguns, principalmente servidores, que esse projeto não se trata de parcelamento da parte do servidor, é da parte patronal prevista por lei. E que todos nós sabemos do equilíbrio das contas do município atualmente, então nada mais justo do que colaborar com a administração parcelando essa dívida. Só, senhor. Obrigado. Não havendo mais discussão, coloco mesmo em primeira votação pela ordem vereador Cleiton Augusto. Aprovado. Vereador Valmir João Furma. Aprovado. Vereadora Maria José. Aprovado. Vereador Rildo Batista. Aprovado. Vereadora Maria Badia. Aprovado. Vereador José Bassanufo. Aprovado. Vereadora Valquíria Rodrigues. Aprovado. Vereador Eleonaldo Jesus. Aprovado. Aprovado o projeto de lei em primeira votação. Seguindo a ordem 002, projeto de lei 037/2022. Dispõe sobre o parcelamento de dívida do município de Vianópolis, Goiás, junto ao regimento próprio de Previdência Social e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Foi emitido parecer pela assessoria jurídica atestando a legalidade e a constitucionalidade dessa matéria. Pergunta à Comissão de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento se já emitiram o seu parecer. A Comissão de Justiça e Redação tem seu parecer favorável, senhor presidente. Também a Comissão de Finanças e Orçamento também tem seu parecer favorável. Coloco os pareceres em discussão. Não havendo discussão, coloco os mesmos em votação. Os que forem favoráveis pela aprovação da mesma, que permaneça como estão. Sim, aprovados os pareceres das comissões. A seguir, coloco o projeto de lei número 037/2022 em primeira discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Sim, a palavra, vereador. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, esse projeto 037, até fazer que trata do parcelamento da parte patronal, só fazer aqui uma reflexão. As previdências, o assunto previdência social, tanto INSS e os regimes próprios de previdência, é um assunto delicado e preocupante em todo o país. Eu estou aqui na Câmara desde 2013 e a gente sempre acompanha o problema, a dificuldade que é para manter esse equilíbrio dos regimes de previdência próprio. E o regime geral também, nós tivemos aí várias alterações no regime geral e leis federais, no governo Temer, no governo Bolsonaro, sempre buscando esse equilíbrio, porque sempre é um déficit muito grande. O que acontece? O número de servidores da ativa que contribui para o regime próprio, ele vai diminuindo, os aposentados aumentando. E nos últimos anos o concurso público não tem sido prática, até mesmo pela questão de custo. Mas então os regimes de previdência própria passam a não ter mais o fluxo de recursos que tinham antes, que tinham uma grande maioria na ativa contribuindo para o regime próprio e uma minoria pensionistas, aposentados. Hoje nós temos, dessa grande maioria, uma grande parcela contribuindo para o regime geral,
né, e aumentando a parcela que recebe do regime próprio. Com isso, entra o projeto que nós votamos anteriormente, que trata até do aumento da parte patronal também, por parte da Prefeitura. Por quê? Hoje, no Estado mesmo, o Goiásprev não tem caixa para manter a previdência dos servidores estaduais. A previdência é mantida pelo Tesouro, por recurso do Tesouro do Estado. E os regimes próprios de previdência das prefeituras caminham para essa mesma direção. E é algo preocupante, porque as administrações futuras, cada vez mais o problema da previdência e precisa de ser tomada. Assim, é difícil encontrar solução, todos os governos buscam solução para isso. Então, aí acaba acarretando nessa questão de parcelamentos, de tentar contornar a situação e manter em dia. Antes de votar, senhor presidente, eu queria que tivesse anexo aqui a planilha dos valores, pelo menos até o mês passado. Essa planilha foi solicitada, não foi enviada. Eu acho que é pertinente que seja enviada a planilha com os valores. Mas a gente sabe que é uma solução paliativa, até a gente encontrar uma solução mais consistente que possa dar. Não é a gente só Vianópolis, eu estou falando aqui geral, é um problema nacional que nós temos que, nós do município, os deputados estaduais, os deputados federais, senadores, encontrar onde vai dar um equilíbrio entre essa questão previdenciária. Era só essa observação que eu tenho a fazer, senhor presidente. Obrigado. Não havendo mais discussão. Não, só uma partezinha no que o Sim, a palavra, vereador. Dentro disso que o vereador Cleidson passou, uma das principais soluções para dar sobrevida na nossa previdência própria, eu acho que é que, nesse ano que vem agora, tem que ser uma das principais discussões dessa casa com o Executivo, a elaboração de novos concursos. Porque, da forma que está, a nossa previdência própria, ela não vai sobreviver muito tempo. E o que acontece quando acontece isso que está acontecendo? Aonde que a carga vai sobrecarregar? No servidor. Nós estamos lembrados aqui que no ano passado nós mudamos a contribuição de 11% para 14%. É o que vai acontecer com o município. Eu tive uma grata notícia do secretário de Educação, que parece que nesse ano que vem já vai ter, acho que, concurso para educação, e nós sabemos que a educação já leva uma grande parte dessa contribuição, né? Então já é uma boa notícia. Eu acho que a próxima discussão, a principal discussão no ano que vem, é sentar todos nós aqui com o Executivo e discutir uma maneira de criar mais concursos, né? Para dar mais sobrevivência na nossa previdência. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais discussão, coloco mesmo em primeira votação pela ordem, vereador Cleidson Augusto. Aprovado. Vereador Valmir João Furma. Aprovado. Vereadora Maria José. Aprovado. Vereador Rildo Batista. Aprovado. Vereadora Maria Badia. Aprovado. Vereador José Bassanufo. Aprovado. Vereadora Valquíria Rodrigues. Aprovado. Vereador Eleonaldo Jesus. Aprovado. Aprovado o projeto de lei em primeira votação. Matéria de tramitação normal. Seguindo a ordem 003, projeto de lei 034/2022. Dispõe sobre o novo Código Tributário do município de Vianópolis, Goiás e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Foi emitido parecer pela assessoria jurídica atestando a legalidade e a constitucionalidade dessa matéria. Pergunta às comissões de Justiça, Redação, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos e outras atividades, Meio Ambiente e Juventude e Lazer, já emitiram seus pareceres. A Comissão de Justiça e Redação tem o seu parecer favorável, senhor presidente. A Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social também tem um parecer favorável, senhor presidente. Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras atividades, o parecer favorável. A Comissão de Meio Ambiente, Juventude e Lazer também emitiu parecer favorável. A Comissão de Finanças e Orçamento também tem seu parecer favorável, senhor presidente.
Coloco os pareceres em discussão. Não havendo discussão, coloco os mesmos em votação. Os que forem favoráveis pela aprovação da mesma, que permaneça como estão. Passar a palavra agora ao vereador Cleides, que vai fazer um requerimento. Senhor presidente, a seguir vai ser colocado o projeto em primeira votação. Estou apresentando algumas emendas. Eu solicito que as emendas possam ser apreciadas em bloco, possam ser lidas e votadas em bloco. Se algum vereador não tiver alguma objeção, a gente vota em separado, mas caso ao contrário, possamos votá-las em bloco. Se todos concordam, nesse instante peço à secretária que proceda a leitura das emendas apresentadas pelo vereador Cleidson Augusto Gonçalves Mascarenhas. Pela ordem, senhor presidente. Só uma questão de ordem. Primeiro o projeto em primeira votação, para depois a leitura das emendas. A seguir, coloco o projeto de lei número 034 em primeira discussão, coloco mesmo em primeira votação. Senhor presidente, está tudo junto. Em discussão primeiro. Está tudo junto. Coloco o projeto de lei em primeira discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente. Sim, a palavra é. Olha, um projeto de lei do Código Tributário, que foi discutido aqui por essa casa, apresentado aqui pelo secretário Alexandre, que está até presente aqui. Quero cumprimentar também o ex-vereador e secretário Geraldo Júnior, os conselheiros tutelares que estão aqui. Infelizmente, não teve uma grande participação da população. Ficou vários dias, até o dia limite, teve audiência pública, o projeto foi disponibilizado em PDF, não teve grande participação. Mas nós, eu digo nós, que temos alguns vereadores aqui que já estão aqui desde 2013, nós tivemos já a oportunidade de analisarmos projeto semelhante a esse em 2013. Temos a experiência da baixa participação da população. E a experiência, juntamente com todos os vereadores que tem aqui, o seu João, que já foi vereador há muito tempo e voltou a essa casa, de como funcionam as coisas. Então, eu resolvi, conversando com algumas pessoas, com a população, com aqueles que me procuraram, que tiveram conhecimento do projeto, conversando com todos os vereadores aqui, apresentar as emendas que serão lidas após a votação do projeto, em primeiro turno, para que aqueles assuntos mais polêmicos, a gente pudesse dar a nossa contribuição e a nossa opinião em relação a eles, e para que, caso o Poder Executivo entenda que não seja a melhor forma, de acordo com o interesse da administração, nós tenhamos o próximo ano inteiro para discutir esses pontos, onde eu acredito que facilitará a discussão entre nós e com a população também, trazendo uns pontos mais específicos, facilita o debate. Ao invés de a gente discutir o projeto todo, que é muito extenso, quase 500 artigos, então é muito difícil discutir esse projeto integralmente com a população. Mas nesses pontos específicos, a gente buscou entendimento aqui e eu acredito que facilitará para discutirmos ele no próximo ano, apesar que tem o princípio da anualidade nas questões tributárias, mas eu acho que também tem que ter a previsibilidade do contribuinte para que ele não seja pego de surpresa em relação a questões relacionadas a imposto. Então, esse é o motivo das minhas emendas em alguns pontos, e serão lidas e poderão ser apreciadas pelos senhores. Muito obrigado, senhor presidente. Nesse instante, peço à secretária que proceda a lei. Nós vamos votar junto. Coloco o projeto em votação. Pela ordem, vereador Cleidson Augusto.
Aprovado. Vereador Valmir João Forma. Aprovado. Vereadora Maria José. Aprovado. Vereador Rildo Batista. Aprovado. Vereadora Maria Badia. Aprovado. Vereador José Bassanufo. Aprovado. Vereadora Valquíria Rodrigues. Aprovado. Vereador Eleonaldo Jesus. Aprovado. Aprovado o projeto em primeira votação, agora passo às emendas. Nesse instante, peço à secretária que proceda a leitura das emendas apresentadas pelo vereador Cleidson Augusto Gonçalves Mascarenhas ao referido projeto de lei. Emenda modificativa e aditiva de número 001/2022, de autoria do vereador Cleidson Augusto Gonçalves Mascarenhas, ao projeto de lei de número 034/2022, que dispõe sobre o novo Código Tributário do município de Vianópolis, Goiás, e dá outras providências. Fecha aspas. No inciso 1 do artigo 159 do livro 2º, título 1 dos tributos em espécie, capítulo 1 do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, seção 1 do fator gerador, seção 2, isenções onde versa que: inciso 1, aposentados, pensionistas e viúvas com a idade igual ou superior a 65 anos de idade, menores órfãos, portadores de deficiências e que seja proprietário de um único imóvel no município com área de até 75 metros quadrados e que possuam renda familiar mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. Passa a ter a seguinte redação. Inciso 1. Aposentados, pensionistas e viúvas com idade igual ou superior a 65 anos de idade, menores órfãos, portadores de deficiência e que sejam proprietários de um único imóvel no município e que possuam renda familiar mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. No mesmo artigo 159, acrescentar o inciso 4º com a seguinte redação. Inciso 4º. O imóvel que seja de propriedade e residência do contribuinte ou a um de seus familiares portadores de moléstia profissional, câncer, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, osteite deformante, contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, proprietário a um único imóvel no município. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, aos 14 dias do mês de dezembro de 2022. Emenda modificativa de número 002/2022, de autoria do vereador Cleidson Augusto Gonçalves Mascarenhas, ao projeto de lei de número 034/2022, que, abre aspas, dispõe sobre o novo Código Tributário do município de Vianópolis, Goiás, e dá outras providências. Fecha aspas. No inciso 1 do artigo 168 do livro 2º, do título 1 dos tributos em espécie, capítulo 1 do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, seção 4ª, cálculo do imposto, onde versa que, inciso 1, imóveis sem edificação, 6%. Passa a ter a seguinte redação. Inciso 1, imóveis sem edificação, 2%. No parágrafo 1º do artigo 168, onde versa que, parágrafo 1º, para os imóveis mencionados no inciso 1, será concedido desconto cumulativo de 25% no valor do IPTU para cada um dos itens abaixo. Inciso mureta. Passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. Para os imóveis mencionados no inciso 1, será concedido desconto
cumulativo de 10% no valor do IPTU para cada um dos itens abaixo. Inciso 1, muro. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, aos 14 dias do mês de dezembro de 2022. Pessoal, vocês estão entendendo direitinho a forma que eu estou lendo aqui as emendas? Emenda aditiva de número 003/2022, de autoria do vereador Cleiton Augusto Gonçalves Mascarenhas, ao projeto de lei de número 034/2022, que, abre aspas, dispõe sobre o novo Código Tributário do município de Vianópolis, Goiás, e dá outras providências. Fecha aspas. No artigo 248, capítulo 3, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, seção 4ª, elementos quantitativos, subseção 1, base de cálculos, acrescentar o parágrafo 4º com a seguinte redação. Parágrafo 4º. Nos casos de inciso de atividades, o imposto devido na forma deste artigo será de 50%. Do previsto no anexo 3, com incentivo fiscal nos primeiros 12 meses, proporcional ao número de meses de efetivo exercício das atividades, computando-se como inteira a fração do mês. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, aos 14 dias do mês de dezembro de 2022. Cleiton Augusto Gonçalves Mascarenha, vereador. Emenda modificativa e aditiva de número 004/2022, de autoria do vereador Cleiton Augusto Gonçalves Mascarenhas, ao projeto de lei de número 034/2022, que dispõe sobre o novo Código Tributário do município de Vianópolis, Goiás, e dá outras providências. Fecha aspas. No inciso 1 do artigo 324, capítulo 4º, das taxas, seção 1, da incidência e das modalidades, subseção 5, isenções, onde versa que, inciso 1, aposentados, pensionistas e viúvas com idade igual ou superior a 65 anos de idade, menores órfãos, portadores de deficiência e que sejam proprietários de um único imóvel no município com área de até 75 metros quadrados e que possuam renda familiar mensal igual ou inferior a 2 salários mínimos. Passa a ter a seguinte redação. Inciso 1. Aposentados, pensionistas e viúvas com idade igual ou superior a 65 anos de idade, menores órfãos, portadores de deficiência e que sejam proprietários de um único imóvel no município e que possuam renda familiar mensal igual ou inferior a 2 salários mínimos. Acrescentar o inciso 3, no mesmo artigo 324, com a seguinte redação. Inciso 3. O contribuinte portador de moléstia profissional, câncer, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondioartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, osteite, deformante, contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida com base em conclusão da medicina especializada, proprietário de um único imóvel no município. No parágrafo 1º do artigo 324, onde versa que, parágrafo 1º, as isenções previstas nos incisos 1 e 2 deste artigo dependem de reconhecimento pelo órgão competente da administração municipal. Passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. As isenções previstas no inciso 1, 2 e 3 deste artigo dependem de reconhecimento pelo órgão competente da administração municipal. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, aos 14 dias do mês de dezembro de 2022. Cleiton Augusto Gonçalves Mascarenhas, vereador.
Emenda modificativa de número 005/2022, de autoria do vereador Cleiton Augusto Gonçalves Mascarenhas, ao projeto de lei de número 034/2022, que dispõe sobre o novo Código Tributário do município de Vianópolis, Goiás, e dá outras providências. No inciso 3 do artigo 386, capítulo 4, das taxas, seção 5, taxas pela utilização de serviços públicos, subseção 2, taxa de manejo de resíduos sólidos urbanos, TMRS, onde versa que, inciso 3, o valor da taxa será definido em estudo técnicos instituído através do decreto. Passa a ter a seguinte redação. Inciso 3. O valor da taxa, base de cálculo e forma de cobrança será definido em estudo técnico instituído através de lei específica. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, aos 14 dias do mês de dezembro de 2022. Cleiton Augusto Gonçalves Mascarenhas, vereador. Emenda modificativa de número 003/2022, de autoria do vereador Cleiton Augusto Gonçalves Mascarenhas, ao projeto de lei de número 034/2022, que dispõe sobre o novo Código Tributário do município de Vianópolis, Goiás, e dá outras providências. No artigo 483 do capítulo 6º, responsabilidade dos agentes fiscais, título 2, disposições finais e transitórias, onde versa que, artigo 483, a unidade fiscal do município, UFM, é fixada em 3,80. Passa a ter a seguinte redação. Artigo 483. A unidade fiscal do município, UFM, é fixada em R$ 3,50. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, aos 14 dias do mês de dezembro de 2022. Cleiton Augusto Gonçalves Mascarenhas, vereador. Emenda ao projeto de lei de número 034/2022, que dispõe sobre o novo Código Tributário. Artigo 159. São isentos do imposto. Inciso 1. Aposentados, pensionistas e viúvas. Senhor presidente, pela ordem, só está repetindo. Já terminou, já. Isso aí é só o rascunho. Conforme o requerimento verbal feito pelo vereador Cleiton, as emendas serão postas em discussão e votação de uma só vez. Coloco as emendas em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Sim, a palavra, vereador. Quero só, rapidamente aqui, tratar aqui das emendas que eu apresentei, para melhor compreensão, porque é muito repetitivo, porque repete o texto todo. No artigo 159, sobre isenção, o que foi alterado? Somente a questão onde trata que o imóvel era até 75 metros quadrados, para aposentado, pensionista e viúva com idade igual ou superior a 65 anos, que tenham a renda até um salário e meio. Então, só foi retirado os 75 metros quadrados. Pode ser que a pessoa tenha um imóvel mais de 75 metros e está com a condição precária e precisa dessa isenção. Não significa que ela tenha um imóvel de 100 metros, que ela não possa receber esse benefício. E acrescentei, eu achei que era pertinente e muito importante, já foi discutido nessa casa, o rol de doenças, por exemplo, câncer, tuberculose, cegueira, esclerose múltipla, hanseníase, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson. Eu acho que era importante que tenhamos isso no Código Tributário para dar isenção para qualquer pessoa que se enquadre. E eu acho que ninguém quer enquadrar nisso aqui para poder receber um benefício da isenção do IPTU. Isso aqui, está aqui a nossa assessoria jurídica, eu busquei essa inspiração na Lei Federal 7.713, de 88,
no artigo 6º, inciso 14, que dá a isenção do imposto de renda para todas as pessoas que enquadram nessa questão aqui. Então, achei e acho que é importante que o município também possa constar isso dentre as possibilidades de isenção do IPTU. É claro, mediante os laudos médicos, passar pela prefeitura e análise, etc. Mas é importante. Aqui no inciso 4º, é a pessoa, é o imóvel, no caso, o imóvel de propriedade e residência do contribuinte ou um de seus familiares, ou seja, pode ser o filho. O pai está tratando do filho, ele vai ficar com a situação, em uma dessas doenças aqui, ele vai ficar com a situação financeira delicada. Então, o filho que mora com ele, né? É então residente naquele imóvel. No artigo 168, que foi uma questão amplamente discutida aqui entre todos os vereadores, que tratou da questão da alíquota referente aos lotes. Foi discutida por todos, o secretário veio aqui, discutiu com a gente, explicou, mas eu acho que pela questão da previsibilidade, nós aqui, todos nós achamos, em discussões aqui preliminares que tivemos, que era importante manter a alíquota atual e que essa discussão se faça no decorrer do próximo ano, nesse caso específico, se é mesmo a melhor opção aumentar a alíquota de lotes para depois dar um desconto, ou se tem outra possibilidade de fazermos isso para evitar a especulação imobiliária. Então, o meu entendimento, para que aqueles contribuintes de boa-fé que não fazem esse tipo de especulação imobiliária no município não sejam pegos de surpresa. Pegos de surpresa não é porque a prefeitura está querendo pegar o povo de surpresa, não, mas é porque o contribuinte é desatento às questões. Então, foi a minha intenção de manter o que é atualmente, a alíquota de 2%, e vai ter aí a correção dos valores pelo índice inflacionário, como é normal acontecer. No artigo 242, que era aquela tabela para cobrança do ISS-QN dos profissionais de nível superior, enfim, aqueles profissionais autônomos, foi feita uma reunião aqui com a UAB, foi feita uma reunião com os vereadores, também para discutir isso, e houve uma preocupação muito grande daquele profissional que está iniciando. Então, acho que como incentivo fiscal, nós colocamos aqui para que tenha uma diferenciação, ou mesmo que não, mas para o início desse lançamento, até mesmo de ofício, nesse cadastramento de ISS-QN. Então, acho que é importante também que haja aí uma alíquota menor no primeiro ano. Acrescentei no artigo 324 a mesma questão que foi retirada dos metros quadrados para isenção de taxas e de serviços compulsórios. Já tinha previsão, a única coisa que tinha era a questão de metros também. Questão aqui da iluminação, de uma taxa que prevista aqui sobre taxa de coleta de lixo, eu alterei aqui para que fosse discutida através de lei específica, para que essa casa possa discutir especificamente esse tema. E foi basicamente isso. Eu procurei o quê? Que vai ter aumento, mas o aumento é o normal que vai acontecer com base na inflação, que eu puxei hoje, o acumulado, previsão de 5,8% de inflação. Então, a minha proposta atende isso aí, uma evolução de acordo com a inflação. Vai estar a apreciação dos senhores e das senhoras, vai para o prefeito depois, para ele avaliar se sanciona ou não, mas essa é a minha proposta. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão? Senhor presidente. Sim, a palavra, vereador. Nós sabemos que um projeto dessa envergadura, nós tivemos muito pouco tempo, já tinha comentado na reunião com o secretário Alexandre, com os demais companheiros, e que realmente é muita coisa para ser analisada. Você tem ideias, emendas colocadas a menos de 2 horas para a gente analisar e serem votadas. Mas eu achei muito coerente essas emendas e com certeza vai abrir espaço para a gente discutir esse projeto com mais tempo e mais clareza, né? Para a gente não fazer uma coisa que tudo que é feito com muita pressa, a possibilidade de errar é muito grande. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo discussão, coloco as emendas em votação pela ordem. Vereador Cleidson Augusto. Aprovado. Vereador Valmir João Furma. Aprovado. Vereadora Maria José. Aprovado. Vereador Rildo Batista. Aprovado. Vereadora Maria Badia. Aprovado. Vereador José Bossanufo. Aprovado. Vereadora Valquíria Rodrigues. Aprovado. Vereador Eleonardo Jesus. Aprovado. Aprovadas as emendas por unanimidade por essa casa. Segue a ordem 004, projeto de lei 035/2022. Dispõe sobre a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Foi emitido o parecer pela assessoria jurídica atestando a legalidade e a constitucionalidade dessa matéria. Perguntas: Comissão de Justiça, Redação, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Finanças e Orçamento, Meio Ambiente, Juventude e Lazer, já emitiram os seus pareceres. A Comissão de Justiça e Redação tem seu parecer favorável, senhor presidente. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social tem um parecer favorável, senhor presidente. A Comissão de Meio Ambiente, Juventude e Lazer também deu parecer favorável. Finanças e Orçamento também tem seu parecer favorável, senhor presidente. Coloco os pareceres em discussão. Não havendo discussão, coloco os mesmos em votação. Os que forem favoráveis pela aprovação da mesma, que permaneça como estão. Sim, aprovados os pareceres das comissões. A seguir, coloco o projeto de lei número 035 em primeira discussão. Não havendo discussão, coloco o mesmo em primeira votação. Pela ordem, vereador Cleidson Augusto. Aprovado. Vereador Valmir João Furma. Aprovado. Vereadora Maria José. Aprovado. Vereador Rildo Batista. Aprovado. Vereadora Maria Badia. Aprovado. Vereador José Bossanufo. Aprovado. Vereadora Valquíria Rodrigues. Aprovado. Vereador Eleonardo Jesus. Aprovado. Aprovado o projeto de lei. Nesse instante, peço ao secretário que proceda a leitura das emendas apresentadas pela Comissão de Meio Ambiente, Juventude e Lazer ao referido projeto de lei. Emenda modificativa de número 001/2022 da Comissão de Meio Ambiente, Juventude e Lazer ao projeto de lei de número 035/2022 que dispõe sobre a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. No artigo 16, parágrafos 2º e 3º, onde versam que, parágrafo 2º, cada conselho tutelar, órgão integrante da administração pública local, será composto por 5 membros escolhidos pela população local para um mandato de 4 anos, permitido uma recondução mediante novo processo de escolha. Parágrafo 3º. A recondução permitida por uma única vez consiste no direito do conselheiro tutelar de concorrer ao mandato subsequente em igualdade de condições com os demais pretendentes, submetendo-se ao mesmo processo de escolha pela sociedade, inclusive a realização de prova de conhecimentos específicos, vedado qualquer outra forma de recondução. Passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 2º. Cada conselho tutelar, órgão integrante da administração pública local, será composto por 5 membros escolhidos pela população local para um mandato de 4 anos, permitida recondução mediante novos processos de escolha. Parágrafo 3º. A recondução consiste no direito dos conselheiros tutelares de concorrer ao mandato subsequente em igualdade
de condições com os demais pretendentes, submetendo-se ao mesmo processo de escolha pela sociedade, inclusive a realização de prova de conhecimentos específicos, vedado qualquer outra forma de recondução. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, aos 13 dias do mês de dezembro de 2022. Cleides Augusto Gonçalves Mascarenha, presidente, Maria José Barbosa dos Santos, secretária, e Valmir João Furma, relator. Emenda modificativa de número 002/2022 da Comissão de Meio Ambiente, Juventude e Lazer ao projeto de lei de número 035/2022 que dispõe sobre a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. No inciso 2 e 3 do artigo 20, onde versam que, inciso 2, idade superior a 25 anos e inferior a 50 anos. Inciso 3, residir no município há mais de 5 anos. Passa a ter as seguintes redações. Inciso 2, idade superior de 25 anos. Inciso 3, residir no município há mais de 2 anos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, aos 13 dias do mês de dezembro de 2022. Cleides Augusto Gonçalves Mascarenhas, presidente. Maria José Barbosa dos Santos, secretária. Valmir João Furma, relator. Emenda modificativa de número 003/2022, da Comissão de Meio Ambiente, Juventude e Lazer, ao projeto de lei de número 035/2022, que dispõe sobre a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. No artigo 67, onde versa que, artigo 67, a celebração do convênio com os recursos do Fundo para execução de projeto ou a realização de eventos deve se sujeitar às exigências da Lei de número 8.666, de 21 de janeiro de 1993, e legislação que regulamenta a formalização de convênios no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Passa a ter a seguinte redação. Artigo 67. A declaração de convênio com os recursos do Fundo para a execução do projeto ou a realização de eventos deve se citar de número 1003 da Lei de número 14.133, de 1º de abril de 2021, a legislação que regulamenta a formalização de convênios no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, aos 13 dias do mês de dezembro de 2022. Cleides Augusto Gonçalves Mascarenhas, presidente. Maria José Barbosa dos Santos, secretária. Valmir João Furma, relator. Emenda modificativa 004/2022, da Comissão de Meio Ambiente, Juventude e Lazer, ao projeto de lei de número 035/2022, que dispõe sobre a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. No artigo 71, onde versa que, artigo 71, esta lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2021, revogando as leis de números 538, de 6 de abril de 1999 e 542, de 18 de maio de 1999 e das demais disposições em contrário. Passa a ter a seguinte redação. Artigo 71. Esta lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2023, revogando as leis de números 538, de 6 de abril de 1999, e 542, de 18 de maio de 1999, e das demais disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, aos 13 dias do mês de dezembro de 2022. Cleides Augusto Gonçalves Mascarenhas, presidente. Maria José Barbosa dos Santos, secretária. Valmir João Furma, relator. Conforme requerimento verbal feito pelo vereador Cleidson, as emendas serão postas em discussão
e votação de uma só vez. Coloco as emendas em discussão. Senhor presidente. Sim, a palavra, vereador. Foi proposta aqui essas emendas, após também diálogo aqui entre os vereadores, a comissão e com o Conselho Tutelar que se faz aqui presente. Agradeço a presença e a disposição de nos procurar para dialogar e buscar um entendimento. Inclusive, todas essas duas emendas que alteraram a questão da idade e do tempo e da recondução, a da recondução foi com base na Lei Federal 13.824 de 2019, que alterou a Lei 8.069 de 1990, possibilitando que o conselheiro tutelar possa candidatar quantas vezes assim desejar e puder. E a questão da idade, da limitação da idade, eu acredito que conseguir candidatos ao Conselho Tutelar não é uma tarefa fácil. E se a gente limitar muito essa questão, dificulta ainda mais. Então, eu acho que é importante que tenha essa retirada desse limite de idade, porque facilita para que mais pessoas possam disputar a eleição do Conselho Tutelar. Eu acredito que não é viável. Nós tivemos uma dificuldade grande na última eleição para poder formalizar, teve que soltar até outro edital, falta de candidatos, né? Então, é um cargo delicado, é um cargo que exige da pessoa disponibilidade de tempo, equilíbrio emocional, inclusive. A vereadora Maria Badia foi conselheira, ela sabe disso. Então, eu acho que não é viável esse limite de idade, por conta que vai diminuir ainda mais a parcela de pessoas que podem participar, né? Tá exemplo aqui, vou dar exemplo aqui, me permita a Maria José, que é professora, aposentada, está dando a sua contribuição hoje aí no Conselho Tutelar, assim como temos as demais aqui, a Hilda, tem a dona Amélia, inclusive, enfim. Então, essas pessoas, talvez muitas delas não poderiam participar com a limitação de idade. Foi o que eu e os demais colegas aqui discutindo, né, a comissão, nós achamos que não é viável, e mesmo porque existe uma lei federal que permite evitar até futuras judicialização em relação a essa questão. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Sim, a palavra, vereador. Pegando assim, o gancho da palavra do vereador Cleiton, né, igual fez essas emendas, a Berenice tinha comentado comigo também, né, Berenice? E eu fui dar uma lida nessa lei, né, nessa nova lei de 13.824, que foi votada em 9 de maio de 2019. Né? Ali houve algumas discussões, vereador Cleiton, né, de alguns parlamentares, né, que não concordavam, né, davam ali os seus pareceres, mas, enfim, foi votada a lei, né, colocando dessa forma, né, Berenice, para que o conselheiro candidate quantas vezes ele quiser, né, igual o legislativo. Então, assim, eu achei uma cláusula muito importante, porque antes era só uma recondução, né? Então, agora, baseado nesta lei aqui, pode candidatar quantas vezes quiser. E com relação à idade também, né, eu discuti isso com a Berenice, com o vereador Cleiton, com o Zezé também, com o Rildo, né, o próprio Rildo, que está aqui presente. Eu ainda levantei uma questão, Berenice, o seguinte: eu acho que a pessoa acima de 50 anos, se ela estiver em pleno vigor, né, Maria José, se ela estiver bem de saúde fisicamente, eu acho que nada impede ela de ser uma candidata, né, de pleitear aí uma vaga para o Conselho Tutelar. Né? Então, se isso cabe, acho que isso cabe a cada pessoa. Se ela está bem e vê que tem condições de ser uma candidata, então nada impede. Muito obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Está havendo mais discussão? Coloco as emendas em votação pela ordem. Vereador Cleiton Augusto. Aprovado. Vereador Valmir João Furma. Aprovado.
Vereadora Maria José. Aprovado. Vereador Rildo Batista. Aprovado. Vereadora Maria Badia. Aprovado. Vereador José Bassanufo. Aprovado. Vereadora Valquíria Rodrigues. Aprovado. Vereador Eleonaldo Jesus. Aprovado. Aprovado o projeto de lei em primeira votação. Não havendo lista de oradores. Senhor presidente, antes de encerrar, o senhor me concede só uns 30 segundos aqui. Sim, a palavra, vereador. Eu quero, ele não está aqui mais, ele teve que se ausentar, mas eu quero destacar aqui a conduta do secretário Alexandre, sempre que demandado, teve aí para poder esclarecer sobre o Código Tributário. Todas as vezes que foi demandado por essa casa, esteve aqui presente. Peço o secretário-geral que transmita a ele nosso reconhecimento da gentileza que sempre teve com essa casa em estar aqui tratando dos assuntos relacionados ao Código Tributário. Eu digo sempre que é muito importante que o Poder Executivo e o Legislativo são independentes. A população até nem não tem tanto conhecimento sobre isso. A população talvez acha que a Câmara é como se fosse um departamento da Prefeitura, e não é. A Câmara foi eleita os 9 vereadores para julgar, para analisar, para propor, para alterar com independência, e tem toda a legitimidade para isso, para ouvir a população, para apresentar propostas. Mas nada impede, a Constituição diz, os poderes são independentes, autônomos, mas harmônicos. Nada impede da harmonia, do diálogo, da busca de soluções conjuntas, né? Quando não tem-se um entendimento, cada um vai se manifestar de acordo com as suas convicções, e a Câmara sempre busca, e acho que é o certo, tem que se manifestar de acordo com o interesse público. O interesse público é o interesse da população e o do município, né? Então, eu agradeço ele, agradeço o Geraldo Júnior, que está aqui, foi vereador 2 mandatos, também conhece bem o trabalho. E agradeço ao Conselho Tutelar pelo trabalho de vocês na cidade, que é importantíssimo e difícil, nós todos aqui sabemos. E disse a elas, quando me procuraram, que nós necessitamos de ser demandado pela população, porque quando vêm representantes da população nos procuram, eles trazem as sugestões, trazem as suas opiniões, e isso ajuda que o nosso trabalho seja mais assertivo, né? Com certeza os vereadores poderão trabalhar de maneira mais eficiente e mais conectado com a população, à medida que a população participa também da Câmara. Então, fica aí os meus agradecimentos. Se o secretário está aí, eu quero, secretário, novamente com a sua presença, eu estava aqui lhe agradecendo pela sua gentileza de sempre ter disposto a vir aqui tratar sobre o Código Tributário, sobre todas as questões que foram demandadas ao senhor, e o que eu disse, repito, na sua presença, os poderes são independentes, mas a harmonia no diálogo para a busca de soluções é muito importante, e quem sai ganhando é o município e a população. Eu, quando entrei aqui, nesse ano, me propus a fazer um mandato independente, mas sabedor das necessidades da prefeitura, reconhecendo o trabalho bom que está sendo feito, apontando as críticas necessárias, de acordo com o que eu sou demandado pela população, e buscando diálogo até o último instante para que soluções boas sejam apresentadas aqui na Câmara. Soluções não para mim, não para o vereador Rildo, não para a vereadora Maria Badia, nem para a vereadora Valquíria, nem para o prefeito, nem para o secretário. Soluções para o município e para a população. Obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado essa sessão, agradecendo a presença de todos, lembrando que na próxima sessão ordinária será no dia 20/12, na próxima terça-feira. Agradecer aqui a presença das conselheiras tutelares que faz presente aqui hoje, agradecer aqui a presença do secretário Alexandre, agradecer também a presença do Geraldo Júnior, ex-vereador, que passou por essa casa aqui junto conosco com 2 mandatos, e agradecer aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Declaro encerrado essa sessão.